Amor, acho que é simples. Eu fui e sou empreendedor a vida inteira, desde o tempo que não chamava empreendedor, a gente nem existia essa palavra, e eu comecei primeiro a fazer dentro de casa, dentro de empresas, o intraempreendedorismo. E aí em 2004 estava tudo tranquilo, eu estava com a minha esposa grávida do meu primeiro filho, tinha acabado de fazer um financiamento bancário no apartamento, é aquela condição boa para empreender, né, Muri? E disse, então vamos montar uma empresa, né? Não chamava startup ainda, não tinha plano de negócios. E essa empresa, em 25, em 2005, aliás, chegou a primeira oferta, depois de um ano e pouquinho de operação, de alguém interessado. Esse negócio não deu certo, acabou 2006, eu consegui fazer uma transação e vendi parcialmente a empresa, vendi o controle. Em 2008, a gente fez uma joint venture com outras operações da América Latina. E aí, em 2011, eu fiz meu ciclo. Eu acabei vendendo a participação. Então, tive a minha primeira experiência como empreendedor, tendo criado um negócio. O negócio cresceu. A gente conseguiu fazer uma operação com um comprador estratégico. E, a partir de 2011, passei a ficar no conselho dessa empresa durante o meu compete. E vim morar aqui em Floripa, Amori, que a ideia era ficar na praia, ter um ano sabático. E você sabe que durou 2 meses, 2 semanas esse sabático, né? E cheguei aqui numa época que estava começando, a gente estava com o ecossistema começando, com resultados digitais começando, com um bocado de coisas acontecendo e que me deram a chance de participar desse movimento como aceleradora, como investidor anjo. E essas experiências ao longo desses primeiros anos, 2011, 12, 13, 14, seja acelerando empresas, seja como anjo, permitiu que 5, 6 anos depois começassem a gente colher os primeiros frutos, as primeiras operações de saída. Então, eu tive envolvido como investidor ou como cofundador de empresas como Decora, como Total Voice, que em 17, 18 tiveram seus eventos de liquidez. Então, eu vivi na pele a necessidade de vender as empresas primeiro a que eu fiz, e eu fiz do jeito freestyle, depois as que eu era investidor, e aí algumas eu assessorei diretamente, outras eu contratei uma assessoria, e nesses anos foi ficando claro uma necessidade de ter gente especializada em olhar para o empreendedor, entender as particularidades, olhar para uma startup e dizer como é que eu faço para aumentar a chance de sucesso, para fazer o melhor deal possível. E é isso que a gente vem fazendo na Quest nos últimos 5 anos. A partir da experiência própria como empreendedor, da experiência como investidor, percebendo esse gap, né, entre os players tradicionais de M&A e o mundo novo que estava sendo criado com startups, a gente vem construindo metodologia, conhecimento, base de dados, para poder entregar para o empreendedor a resposta para o desejo dele, para o sonho dele. Tentar preparar a empresa, ajudar a empresa a crescer, se organizar e identificar aquele comprador que tem fit, que tem um dia seguinte que funcione. Eu acho que talvez a característica principal aqui quando a gente fala de M&A de startup precisa funcionar no dia seguinte, não pode só funcionar no papel, e para isso tem que se preparar, tem que saber escolher e tem que construir uma boa transação. Então, acho que são 20 anos aqui com o tema de M&A na porta todos os dias, e vamos tentar compartilhar aqui um pouquinho como que isso a gente consegue trazer para os nossos empreendedores aqui, pelo menos as experiências do que já deu errado para não fazer de novo. A gente vai aprender outras coisas juntos, mas acho que é isso que a gente tem vivido aqui todos os dias na Quest. Eu sou um grande fã, declarado, inclusive, por muito tempo a gente queria, né, fazer esse trabalho de conteúdo junto, trabalhar junto, ter a Question como a nossa grande parceira de M&A. Quem te conhece e já te ouviu falar sabe que é a hora de levantar as orelhas e aprender. Você é considerado um dos super mentores, um dos grandes nomes, com uma baita de uma análise crítica sobre o assunto. Então, pessoal, vocês estão, aqueles que não conhecem ainda, diante de quem entende tudo sobre esse assunto, tá? Aproveitem essa oportunidade. Eu vou começar aqui fazendo as provocações para o Rafa, vou interagir com ele aqui, mas, de novo, eu quero fazer aquele lembrete. Façam as perguntas e as dúvidas de vocês aqui no comentário, porque o nosso time está de olho e a gente vai poder ajudar vocês nessa curadoria jogando as perguntas para o Rafa. Então, vamos começar aqui esse primeiro bloco da aula, onde a gente comenta um pouco sobre como foi o mercado de M&A no ano passado e como estão as expectativas para 2025. Além, obviamente, da gente falar um pouco sobre toda essa questão dos mitos, do processo do M&A, todas aquelas dúvidas, quanto tempo leva, mas e o valuation, como é que eu interajo com esse comprador, esse trabalho começa antes, eu capto uma rodada, eu vou atrás de investimento.
Tudo isso, essas dúvidas, são as coisas que o Rafa pega no dia a dia e ele vai trazer esse panorama para a gente. O nosso objetivo com esse primeiro bloco, bloco 1, é mostrar para você que o mercado de M&A está muito aquecido, existem oportunidades para empreendedores realizarem exits, mas é preciso estar atento a como fazer e como planejar os processos de forma estratégica. Tá? Nesse módulo, expectativa do mercado de M&A, a gente vai tentar trazer um pouquinho desse alinhamento, dessa nossa expectativa, com a expectativa de vocês aqui. Então, vamos que vamos. Mais um lembrete aqui. A gente bateu 150 e poucas pessoas aqui enquanto eu estava vendo o Rafa falando aqui, eu fui lá dar uma espiada. Ainda dá tempo. Em 10, 15, 20 segundos, Rafa vai começar o conteúdo. Então, se vocês pegarem agora ou compartilhar, vamos bater 200? Já está em 164. Chama mais uns 2 ou 3, traz para cá. Vai lá, ajuda a gente. Estamos fazendo um conteúdo aqui brutal. Dá essa moral para a gente, compartilha, que o Rafa vai começar. Rafa, de forma objetiva aqui para o pessoal entender como foram os números do mercado de M&A aqui no Brasil no ano passado e qual que é a sua expectativa e do pessoal da Quest para 2025. Uri, trago boas notícias. Acho que 2024, primeiro a gente bateu quase 200 negócios. Então, na Question a gente mapeia todos os dias todas as transações. E a gente vem criando um banco de dados proprietário e isso nos deu uma leitura muito clara assim. Em 24 a gente bateu quase 200 transações, que é bastante relevante. A gente está falando de um número muito melhor do que o pré-pandemia. Óbvio que a gente teve lá na pandemia um pico e uma coisa que juros a 2%, esquece aquilo, voltando para o mundo normal, a gente já está melhor do que no mundo normal. A gente tem muitos novos compradores, o que lá na Quest a gente chama dos new kids on the block, tem uma turma nova comprando, não tem mais só a TOTUS e a Lynx, que era isso há 10 anos atrás, você tem muita gente comprando de vários perfis diferentes, e você tem desses caras, Amor, muito apetite. Então, talvez o mais importante, né, no relatório a gente conta um pouco quem são os compradores, por que compram, mas talvez a informação mais importante para compartilhar aqui com a turma é que só não fizemos 400 porque não tem ainda empresa pronta do tamanho suficiente para fazer. Então, eu acho que a notícia boa é, se a gente tem hoje, está aqui construindo uma startup e enxerga esse caminho, tem do outro lado da mesa apetite, grandes empresas que querem buscar modelos de negócios, equipes, produtos. Então, o apetite é grande, a gente acredita que esse ano a gente vai passar das 200 transações, e eu acho que, portanto, assim, estamos num mercado que tem liquidez, que tem algumas restrições, mas que historicamente está melhor do que já esteve antes e tem muito mais gente interessada que a gente pode imaginar em adquirir startups. Então, acho que para a perspectiva de empreendedor aqui, acho que são ótimas as notícias do mercado. A gente, no mundo das startups, lá atrás, a gente falava muito isso, e ainda é uma verdade, né? Assim, que existem menos deals muito bons para a gente investir, o trabalho de ficar procurando, preparando eles, às vezes tão proporcional à oferta de capital que os investidores têm. E pelo que você está me falando, tem muito disso, né? Não são todos os empreendedores que estão preparados, não é todo mundo que está timing certo ou fazendo as ações certas. E aí você tem, né, de um lado, esse equilíbrio que não está equilibrado, né? Se tivessem deals prontos, como você falou, tinha mais ofertas na mesa, ponto. Essa que é a notícia boa. Então, acho que dá para a gente fazer a lição de casa. Quer dizer, como é que eu preparo, claro. o que eu preciso fazer para a minha empresa para poder participar desse jogo. Acho que a gente já viveu um tempo que não tinha do outro lado da mesa esse monte de compradores que tem hoje e sequer com o apetite que tem. Então, acho que a gente tem essa perspectiva muito, muito boa e eu enxergo, você me perguntou 2025, mas se olhar 2035, nós estamos falando de o apetite só vai fazer crescer. Né? As grandes empresas vão precisar se mexer para poder fazer frente à transformação digital. E elas vão conseguir isso como? Buscando as startups que estão aqui conosco nessa conversa, buscando essas pessoas, buscando esses produtos. Então, acho que tem uma janela que não é só para hoje, é uma janela relevante, transformacional, que nos permite ter bons retornos para aquilo tudo que a gente vem investindo tanto nesses anos como empreendedor, como investidor.
E não estamos com poucos empreendedores aqui, não, tá? A gente acabou de bater 165 aqui, pelo que eu tinha visto enquanto você estava explicando. Ou seja, a gente está com um número grande aqui de empreendedores querendo saber mais sobre esse tema. E antes da gente ir para o próximo tópico, eu queria relembrar vocês e avisar que a gente vai liberar esse relatório completo que vocês estão vendo aí na tela, tá? O relatório completo sobre o M&A em 2025, diretamente para vocês, por aqui mesmo, lá no final da aula. Mas, ó, só para quem ficar até o final, tá bom? A gente vai mandar para vocês, todo mundo que estiver aqui, fiquem tranquilos. Informação quentinha, saída do forno pela Quest. Agora, voltando ao conteúdo, Rafa, eu fiz, né, a primeira turma do Exit.vc e você traz um dilema muito interessante no mundo dos negócios, que é essa provocação foi muito boa. Você deu um sorrisinho de canto de boca. Você perguntou para mim, amor, você quer ser rico ou você quer ser rei? Eu queria que você explicasse esse conceito, porque ele foi o conceito que abriu a nossa aula e para mim fez todo sentido em que eu ia experimentar dessa transformação na aula ali, né? Do que eu ia entender, do que eram as minhas alavancas de captura de valor, do que eram os objetivos dos meus sócios, dos meus pares, dos outros fundadores. Você pode explicar para a gente o que isso significa e como que os fundadores devem considerar isso na hora de pensar no M&A? Vamos lá, claro. Eu acho que dá para tentar trazer uma coisa que, assim, empreender é um negócio para gente maluca, que no Brasil, com todo o risco que tem, a gente está colocando o sonho, o tempo, as economias, o dinheiro da família, dos investidores. Um dia vai ter que ter retorno para isso. E esse retorno, amor, assim, pode ser, eu quero ficar rico, e rico varia muito para cada um que está nos ouvindo aqui. O cara pode dizer, olha, eu quero ganhar 1 milhão, eu quero ganhar 10 milhões, eu quero ganhar 100 milhões, eu quero ganhar 1 bilhão. Não sei, mas de algum jeito, quando eu tomo um caminho de um risco gigantesco empreendendo, eu deveria ter na cabeça que retorno vai ser adequado para esse risco que eu tomei. O que vai me trazer, vai ser sinônimo de sucesso? 1, 10, 100, 1 bilhão? O que eu estou buscando quando eu estou buscando um retorno? E para alguns, pode dizer, não, eu não quero vender minha empresa por 10, 20, 100 milhões. Eu quero ser o dono da categoria, eu quero ser o rei. Eu quero ser o cara que criou o produto que vai existir para sempre e que vai dominar o mercado de software para escola de música. Porra, bacana. Entendeu? E não quero vender, eu quero viver disso, eu quero dominar esse negócio, quero ser conhecido como dono desse negócio. E aí, cada empreendedor tem aqui sua escolha, né? Cada empreendedor pode dizer, não, eu estou nesse jogo para ficar milionário, e não tem problema querer ficar milionário, não é pecado, ou eu estou nesse jogo porque eu quero ser o rei. A gente gosta de dizer que só deveria se preocupar em virar o rei da categoria o cara que ficou rico primeiro. Né? É muito mais tranquilo. Primeiro resolve tua vida, né? Coloca o patrimônio, deixa a tua família bem colocada e depois, agora eu quero fazer IPO e Nasdaq. Porque não adianta fazer IPO e Nasdaq e bater o sino e não ficar rico. Né? É melhor ter ficado rico primeiro, porque o nível do risco que você se coloca é muito grande. E muitas vezes fica com a sensação de que startup nasce para tomar capital e bater o sino em Nasdaq. Né? Pode ser isso para você, para mim, mas para 165 pessoas que estão nos ouvindo, pode dizer, não, cara, eu quero Pix na minha conta, eu quero resolver minha vida, e depois eu vou abrir uma vinícola, entendeu? Eu não quero mais saber desse negócio, entendeu? E se der errado, eu bebo meu estoque e tá tudo certo. Beleza, entendeu? Então, eu acho que é fundamental aqui a nossa provocação sempre para o empreendedor o que você quer da vida? Você está nesse jogo, está tomando um monte de risco, e o que vai ser sucesso para você? O que é ter o alvo nesse negócio? E quando a gente consegue dimensionar isso, que é a conversa básica, é a conversa de terapia número 1, em todo cliente que chega na Question, a gente sempre vai falar disso. O que é teu sonho? O que você quer? Qual é o teu objetivo? A partir daqui, a gente constrói um caminho, né? Seja ele qual for, não tem problema. E desde que esse caminho seja viável, né? Não adianta também dizer, eu quero fazer uma empresa de $1 bilhão e eu faço software para escola de música. Né? Eu vou ficar nesse exemplo aqui hoje, porque esse exemplo é sensacional. É um TAM muito pequeno que não tem jeito de ser o rei. Né? Não tem jeito. Então, assim, beleza, você já fez uma escolha neste mercado. Esse mercado vai me propiciar saídas de que tamanho? A gente sabe os tamanhos, de 50, de 100. Então, assim, isso aqui tá bacana para você? Então vamos criar um plano para chegar nesse lugar.
Agora, eu sempre vou partir dessa escolha, desses objetivos, desse sonho do empreendedor. O que ele está querendo, aonde ele quer chegar, que tamanho que é isso, o que ele vai dizer, puxa, eu estou satisfeito, eu fiz uma jornada, tomei risco e consegui chegar num lugar que, para mim, eu alcancei sucesso. Acho que fundamental sucesso não é apenas virar unicórnio, ter chifre e fazer IPO. Sucesso pode ser muita coisa diferente, que varia muito com cada empreendedor, com suas histórias de vida, com a sua aptidão a risco. Eu acho que é fundamental a gente entender da perspectiva de quem está tocando o negócio, o que ele está buscando, e a gente sempre vai procurar construir o melhor plano possível, o que tem mais chance de sucesso e que atenda aquelas ambições, aqueles sonhos do empreendedor. Perfeito. E você citou algumas vezes aí o valuation de $1 bilhão, ou o cara que quer ser unicórnio. A gente sabe que no nosso mercado, até porque o empreendedor, ele não tem essa formação na casa dele, ele não vai ter isso no colégio, ele não vai ter na faculdade, ele aprende a empreender na vida, e no início tem muitos sonhos, ambições, projeções, um pouco de ego, isso tudo faz parte do dia a dia do empreendedor, até as famosas frases prontas, até os termos prontos. E o termo unicórnio, ele tem sido muito glamourizado, né? O que faz muitos fundadores acreditarem que, se não atingirem esse status de unicórnio, eles não vão ter uma saída bem-sucedida. E a gente sabe que essa não é verdade. A gente sabe que existe uma rota para o IPO, que existe uma rota para o M&A, a gente sabe que o Brasil tem as suas particularidades. Eu queria que você contasse um pouco para a gente quais são os mitos por trás disso no mercado de M&A no Brasil, essa dicotomia entre, caramba, tem que ser unicórnio para vender empresa, eu tenho que estar em todas as matérias de valor econômico, eu tenho que ser o maior do planeta ou não. Então eu queria trazer essa provocação aqui para a gente ir para o nosso próximo papo. Acho que a rota do unicórnio é a mais bonita, né? É a mais legal, é a que vai aparecer na revista, e ela vai ser para poucos. A gente tem o quê? 2 dezenas no Brasil, e é isso, né? E tá tudo certo. Todo o mercado tem essa distribuição. Agora, as centenas de empresas que eu conversei nos últimos 10 anos, que eu mentorei em programas de aceleração, que a gente ministrou treinamento de alguma forma, a maior probabilidade desses caras é terem um retorno através de uma venda para um comprador financeiro estratégico. O bem-sucedido vai ser PIX na conta e não IPO. Esse é o cenário para 99 ponto alguma coisa das startups. Na verdade, aquelas que chegam no M&A já são a exceção da exceção. Né? É que o unicórnio é a exceção da exceção, na 15ª potência. Então, esse não é, mas às vezes se confunde, Amori, que este é o único jeito de ser feliz, ser bem-sucedido. E eu acho que bem-sucedido é aquilo que resolve tua vida, é o Pix na sua conta, capaz de criar uma renda para você, que vai poder te dar a liberdade de, a partir daí, fazer o que você bem entender. Né? E nem sempre o IPO vai trazer isso. E acho que quando a gente dimensiona isso, a gente vai para o mundo mais pé no chão. Eu, geralmente, Amor, sou acusado de ser muito pragmático. Eu não sei como é que pragmático pode ser ruim, mas e de ser pé no chão, vamos ser realistas. A chance maior que a gente tem é fazer que tamanho de transação. Vamos se preparar para ela, vamos ser felizes, receber o Pix, mudar de vida e depois invente o que quiser. Mas eu acho que não adianta só, e muitas vezes o ecossistema é muito maniqueísta de dizer ou é gigante ou não, ou é fracassado. Não é isso. Né? Talvez para o Venture Capital, lá para o SoftBank, se não for para ser uma empresa gigante, unicórnio, IPO, não serve para o Masayoshi. Beleza, o negócio dele é esse negócio que precisa de empresas gigantescas. Mas, para o empreendedor, eu duvido que faz diferença relevante ele ter 20 ou 120 milhões de dólares na conta dele. A vida dele já mudou. Talvez para o Masayoshi, para o SoftBank, faça muita diferença. Espero que ele não esteja nos ouvindo aqui. Agora, para o retorno para o fundo, lá para o Fundo Soberano da Arábia Saudita, vai fazer diferença. Para o empreendedor, eu já mudei a vida desse cara, provavelmente naquilo que está mais perto de acontecer. Então não adianta colocar a barra numa altura que o cara não vai chegar nunca, ou que a probabilidade de chegar é extremamente remota. Prefiro ser realista e dizer, puxa, com o que a gente construiu até aqui nessa startup, considerando o mercado brasileiro, o tamanho das saídas, o tamanho do cheque dos compradores, o múltiplo que se paga, a taxa de juros que nós temos, onde é que a gente consegue chegar que é transformacional na vida do nosso empreendedor, que nós vamos fazer diferença? Vamos trabalhar aqui. E a gente sabe, as nossas estatísticas mostram que quase
todas as transações no Brasil, de 95% a 98% delas, se dão nessa faixa de 20 a 200 milhões. Então, assim, é por aqui que é o mais provável que uma transação aconteça. E, sinceramente, transação de 50, 100, 200 milhões é muito boa. Muda a vida para valer de qualquer empreendedor. E não dá para o cara receber um cheque de 100 milhões e achar que é um fracasso porque o fundo não achou bonito, porque o fundo queria fazer IPO. Amigo, esteja feliz, recebe esse Pix e vai para a próxima. Não tem porquê. Porque é isso aqui aonde se dão a maior parte das oportunidades no Brasil. Até porque, vamos deixar claro, os compradores que a gente tem cheque limitado. Né? Nossos compradores aqui no Brasil não são Salesforce, não é Oracle, Microsoft, Yahoo, Exatamente. esses caras têm um tamanho de cheque que eles conseguem fazer. Eles não conseguem fazer, ou que eles precisam acessar vários ativos diferentes e eles vão colocar todo o capital disponível num único ativo. Né? Tem exceções, às vezes tem o outro cara fora da curva, mas na média as transações se dão um pouco nesse intervalo aqui de tamanho e eu acho que a gente tenta na Queston sempre olhar de um lado o empreendedor, o que é o sonho dele, qual que é a aspiração, o que é ficar milionário e resolver a vida e cotejar isso com o outro lado, com o mercado. O que o senhor mercado está dizendo? Onde ele já comprou empresas desse tipo aqui que nós estamos olhando? Qual que é o múltiplo que ele pagou? Qual foi o tamanho do cheque? Para fazer esse cheque de realidade aqui. Puxa, a ambição que o empreendedor tem, o sonho que ele tem, conversa com aquilo que o mercado tem costumeiramente pago com o histórico das transações que a gente tem mapeado. Ô, Rafa, eu vou aproveitar até o seu cérebro aqui, cara, porque muitos empreendedores, eles entendem esse jogo da vida, né? Para quem é da época do jogo da vida, do carrinho que você girava e andava com o carrinho, ele fala, tá, eu tenho um primeiro desafio aqui, criar o meu negócio. Caramba, vamos ver se esse negócio pega. Opa, primeiro cliente, caramba. Aí o pessoal fala, olha, rapaz, talvez investimento aí seja o que você precise. Aí ele já começa a entrar nesse grande desafio de, poxa, investidor, e ter que mostrar os reportes, e etc., e crescimento faz parte do dia a dia. Só que ele está tanto na operação que existe uma crença na cabeça desse empreendedor que ele precisa estar perfeito para pensar em exit, para pensar em ser vendido. Ou seja, eu estou aqui construindo meu negócio, ralando para caramba, captando investimento, crescendo, entregando resultado, e ele está tão imerso nesse dia a dia turbulento que ele fica só adiando, igual nós, seres humanos, fazemos com a viagem. Eu quero passar 3 meses em algum lugar. Um dia eu ainda vou trabalhar remoto em tal lugar. Um dia eu vou começar esse hobby. Porque parece que eu tenho tanta coisa para resolver agora que uma hora acontece, por sorte do destino, ou eu estou distante demais. Rafa, quão verdadeiro é isso? E o que realmente importa para os compradores? Eu acho que empresa perfeita eu nunca vi, ainda mais em startup. E o que motiva um comprador, o que motiva a TOTUS, a Lynx, a qualquer uma empresa dessa a comprar uma startup é buscar gente boa, buscar um produto que ela não tem para completar o portfólio, acessar um modelo de negócio que ela não faz hoje. Ela vai olhar para isso e vai buscar empresas que estejam minimamente compráveis, né? Tem que estar organizado, tem que conseguir entregar o balancete, tem que ter contratos. Sabe aquela cap table que dá 125% quando soma todos os sócios? Aí atrapalha. Aquela empresa que tem 2 CNPJ no Simples, um no nome da esposa, e aí tem um monte de MEI, PJ. Tem coisa que uma empresa de capital aberto, por exemplo, um comprador de capital aberto, ele não consegue fazer. Então, ele vai buscar, obviamente, uma startup que traga esse diferencial de produto ou de time, que tenha ali uma cultura de inovação, que conhece do negócio e que tenha o mínimo possível que ele consiga encarar. É igual sabe aquele restaurante que você tem, cada um tem um nível mínimo de limpeza que você consegue dar conta de entrar, a partir dali fala, a partir daqui eu não consigo. Perfeito não vai ter, o que o cara vai sempre buscar é que ele consiga passar por uma auditoria e que tenha minimamente controles, que tenha a sua contabilidade, que as coisas sejam feitas dentro da lei, que não tenha lá um problema de pirataria de código, que não tenha lá um problema de elisão fiscal, aquele cara que esquece de emitir umas notas todo mês. Tem umas coisas que precisam estar minimamente organizadas. Vão estar perfeitas? Não, e o comprador sabe disso.
e cria mecanismos para se proteger disso, e entende que também o papel dele durante esse processo de transição, fazer esse upgrade do ponto de vista de governança para uma empresa. O que a gente procura é preparar isso quanto antes, porque se o telefone toca, a gente não perde negócio porque não está pronto. Sim. Agora, perfeito, não adianta a gente querer pôr... De novo, acho que eu vou voltar para a metáfora da barra, não adianta pôr nessa altura de que tem que estar perfeito. Não vai estar. Agora, também não precisa ter 2 CNPJ no Simples emitindo nota fiscal no que não é errado, aí também complica a minha vida, né? Então, acho que tem entre uma coisa e outra dá para a gente ser... o comprador tem estômago, é só a gente estar no mínimo razoável para fazer uma transação. O Rafa, no mundo dos investimentos, tem muito empreendedor, chega a me dar calafrio no peito, que fala assim, e como a gente sabe que a gente vai dar muito certo, crescer, etc e tal, nós já criamos a nossa empresa em Delaware, já fizemos a flipagem, já criamos... E esse cara, ele sequer tem atratividade lá fora, ou ele tem uma atratividade... Ou seja, ele está construindo coisas, né, imaginando que aquilo ali precisa também estar muito preparado para aquilo. E muitas vezes, nesse caso específico, eu falo assim, cara, se você estiver fazendo bonitinho, crescendo, chamando atenção com o mercado provavelmente lá, ou chamando a atenção de um investidor brasileiro que leva para o cara, na hora que você precisar fazer essa flipagem para receber esse cheque, se for o caso lá de fora, é mais rápido do que você fazer isso agora e ficar carregando esse processo o tempo inteiro. Eu sei que M&A é diferente, porque tem toda uma questão de due diligence, de alinhamento de cultura, etc. Mas também tem um pouco disso, Rafa, assim, no momento que o comprador fala, caraca, gostei da cultura, gostei da estratégia, gostei... Acontece mais rápido? Os times fazem acontecer um pouco mais forte também nisso? Faz acontecer, porque senão não teria negócio, Amori. Acho que tá perfeito, assim. Não precisa ficar procrastinando porque um dia eu vou começar a fazer. Acho que tem um negócio redondo, cresce, ele está sendo capaz de entregar valor para os seus clientes, e eu tenho um grau mínimo de estrutura, as coisas estão formalizadas na medida do possível. Eu sei que vai ter um ou outro PJ, sabe? Faz parte do jogo. Sim. Agora não adianta ser todo 100% PJ, sabe? Esquecer de emitir nota, aí tem umas coisas que não passa. Então eu acho que tem aqui um equilíbrio, mas o comprador sempre vai fazer um esforço e na pior das hipóteses você vai ser penalizado do ponto de vista de dizer, olha, vou guardar aqui um dinheiro para caso tenha algum passivo trabalhista tributário, vai fazer frente a isso. Então acho que também se sabe que a gente vai ter alguma prova de recuperação para fazer. Tá na expectativa. Eu acho que tá dado no jogo isso. Eu falei para vocês aqui de que a gente vai ter uma surpresa no final. Essa surpresa é muito útil para você que quer saber se você já está com a casa minimamente organizada ou se você precisa ainda mexer algumas coisas aí dentro. Então, fiquem até o final, porque eu prometi para vocês esse ponto em específico você vai conseguir resolver com essa nossa surpresa que a gente tem aqui no final. Agora, Rafa, infelizmente, mesmo que tenha intenção de um lado, intenção do outro, nem todas as transações da M&A elas são bem-sucedidas, né? Quais são os erros mais comuns que acabam levando a um fracasso nessa negociação? O que os empreendedores ou os negócios acabam falhando? E isso faz aquele Pareto lá de caramba, cara, a maioria dos problemas acontecem por causa disso aqui. Ô, Rafa, acho que eu não estou te ouvindo. Não sei se ficou no mundo. Eu acho que tem. Não, desculpa. Eu acho que tem umas coisas que vale a pena chamar a atenção. Primeiro, o que dá muita dó, assim, para mim, já fizemos isso no final do ano passado, é aquela empresa que captou muito caro. Né? Lembra quando tinha dinheiro barato em 2021, em 2020? Esse cara captou muito caro, ele ficou setado lá num valuation muito alto. Aparece hoje um comprador que está disposto a fazer um cheque com uma super valuation, que faz sentido pelos dias atuais, e o cara não consegue fazer a transação que ia mudar a vida dele,
porque ele captou lá atrás um valuation muito alto e ele tem um compromisso com o fundo de um retorno relevante para aquele valor, e aí eu não consigo fazer a transação porque eu fiz um contrato lá atrás que estabeleceu direitos, que estabeleceu uma expectativa de retorno que não é possível de atender nas condições que a gente tem e que seriam suficientes para mudar a vida do empreendedor. Acho que isso talvez as coisas que inviabilizam uma transação que sejam das mais assim, tristes porque tomaram uma decisão errada lá atrás e que agora não tem o que fazer. Eu poderia transformar minha vida e não consigo porque lá atrás eu tomei capital num valuation muito alto. Então, acho que essa é a primeira categoria. Tem uma segunda, que é um pouco do que a gente explorou para trás, que é problema de governança. Quer dizer, eu lembro de uma startup que eu participei do projeto, na lista de documentos do comprador, ele pediu o primeiro documento, era me dá o balancete. A gente demorou 2 anos para entregar o balancete. E aí, não dá para fazer a transação. A transação bateu na porta, bateu um segundo na porta, e falou: gente, vamos parar de passar vergonha, vamos voltar para casa, vamos arrumar tudo, depois a gente fala com o mercado. Exato. Porque nós estamos passando vergonha. A gente não, uma empresa faturando bastante. Não conseguia, por problemas variados, e faz parte da vida, cada um sabe como é que chega nesse lugar, mas eu não conseguia entregar um balancete para o comprador. Aí não tem como fazer. Então, um segundo ponto relevante onde as coisas não acontecem é porque eu não consigo estar num nível aceitável de governança. E eu acho que o terceiro, onde também a gente vê acontecendo, e em português é quando o santo não bate, né? Você tem diferenças culturais muito grandes entre as empresas, você tem perfis muito diferentes e, sinceramente, é melhor não fazer. Porque depois, no dia seguinte, não vai ser boa a vida de ninguém, eu não vou atingir o burnout, e aí eu até faço a transação, mas ela não é bem sucedida depois, lá na frente, na hora de atingir os resultados, aquela sinergia que a gente pôs no PowerPoint, ela não funciona. Então, acho que quando a gente consegue alinhar, a gente tem uma governança minimamente organizada, a gente tomou boas decisões de investimento na jornada, e a gente encontra o comprador e tem tempo de construir uma relação que me permite entender esse fit cultural, a gente tem os elementos prontos para poder fazer, para ter uma grande chance de sucesso numa transação. Perfeito. E Rafa, você que está aqui acompanhando com a gente, no início da nossa transmissão a gente estava com 163 pessoas, a gente agora, há pouco eu vi, a gente estava com 185 e nós chegamos a bater 193 empreendedores aqui por trás dos seus negócios. Então eu quero aproveitar e fazer um pedido aqui para vocês, galera. Vamos bater 200. Então aproveita, porque essa motivação aí que vocês tiveram, a gente acabou de passar pelo primeiro bloco, tá? São 3 blocos. A gente passou pelo bloco 1. Quem entrar agora ainda pega o bloco 2. Ainda dá para trazer o sócio. E no bloco 2, a gente vai falar sobre o jeito certo, o caminho certo para você preparar o seu negócio para ser vendido. Ótimo, galera. Como é que tá até aqui? Comenta aí para mim o que vocês gostaram. Fala assim, bloco 1 foi animal, bloco 1 foi muito bom. Estou esperando o bloco 2. Dá aquela engajada, compartilha com o pessoal, chama, que a gente vai começar agora a nossa segunda parte do conteúdo. Porque a gente já conseguiu mostrar para vocês como que o mercado de M&A está cada vez mais aquecido, com oportunidades de negócios, etc. A gente também ajudou a desmistificar alguns dos principais mitos do M&A, nesse bate-papo objetivo, pragmático, que eu estou tendo aqui com o Rafa, e eu queria puxar agora um pouco mais das estratégias, que são as estratégias práticas, para você poder entender como preparar a sua empresa para ser vendida. Então, eu quero começar com um conceito essencial que eu pude participar, eu pude interagir durante a imersão do Exit. Eu, como empreendedor, velho de carreira também, já tive os meus momentos de prototipar novas soluções, né? Fiz isso quando eu fui criar o Investidores VC 5 anos atrás e me deparei na imersão com um conceito que a Questing criou do Canvas do M&A. Obviamente, né, por trás do Canvas, todo mundo conhece, né, do Business Model Canvas, assim como no Business Model Canvas, para você poder estruturar e visualizar um plano de negócio, o Canvas do M&A é uma ferramenta que a Questing desenvolveu para mapear todo esse processo de fusão e aquisição, que é o que se trata o M&A. Aliás, muitos de vocês, se eu não me engano, já tiveram, né? Muitos que já estavam com a gente, alguns que receberam o link agora, quando eu pedi para compartilhar, talvez não tenham tido acesso a ele, mas muitos de vocês já tiveram acesso ao M&A Canvas, porque a gente disponibilizou para quem se inscreveu no evento. Se você já tiver preenchido o material,
você vai conseguir entender um pouco melhor agora a situação da sua empresa durante a explicação do Rafa. Então, Rafa, vamos fazer uma introdução para o pessoal aí sobre o M&A Canvas, como que ele pode beneficiar os fundadores desde o início das jornadas. Eu pessoalmente, achei muito, muito rico esse desafio. Eu estava junto com o Muritiba, com os meus outros sócios, e a gente foi ali naquela facilidade de um post-it, né, interagindo, brincando. Aí quando você botava um post-it, abria uma avenida, né, de possibilidades. Você, caraca, eu não estava olhando para esse nicho. Conta um pouquinho para a gente como que ele ajuda a trazer um pouco mais para esse mundo prático, esses anseios, né, que estão na cabeça dos fundadores. Acho que a ideia da gente aqui é que o empreendedor, a partir do M&A Canvas, ele tenha pelo menos um mapa. No fundo, a Muriqui obrigue aos sócios a ter uma conversa que normalmente nunca tiveram. Né? É parar e falar, puxa, como dizem lá em Minas, onde que eu estou? Primeira coisa, o que tem hoje? Quanto que eu tenho de tamanho, de receita, de EBITDA? Me dá uma ideia onde você está. Primeira coisa. E a segunda caixinha aqui, que a gente chama do jeito bonito de objetivo de liquidez, em mineirês eu podia chamar de oncovô, o que você quer da vida? Para mim, eu estou nesse jogo, eu tenho um SaaS para a escola de música que faz R$400 mil por mês. Bacana. Onde eu quero chegar? Eu quero fazer uma saída de 20 milhões, de 200 milhões? Esse quadradinho aqui é bom que é post-it, né, que dá para pôr e dá para tirar depois e não passar vergonha, né? E dá o número, conversa com o teu sócio, coloca aqui e diz, puxa, a gente quer vender essa firma por 50, que é metade para cada um, e isso resolve a nossa vida, aplicando lá no IPCA mais 7,6, está tudo resolvido. Tá mesmo, né? Com o IPCA 7,6 dá para resolver qualquer coisa. Então, o segundo lugar aqui é dizer para onde eu quero chegar. E aí, no terceiro ponto, tem a ver com aquilo que a gente falava sobre governança, que esqueleto tem no armário, que a gente sabe que tem, societário, trabalhista, tributário, problema de tecnologia, problema jurídico, contrato de exclusividade, promessa que a gente fez no WhatsApp de vesting, que confusão tem, que a gente já sabe e que a gente precisa em algum momento endereçar, porque ela pode inviabilizar uma transação. Então, aqui no canto esquerdo ou direito, dependendo do lado que a gente estiver olhando, nós estamos falando para a porteira para dentro. Como é que está a firma hoje, aonde a gente quer chegar e o que a gente tem de desafio. Primeiro ponto aqui, a gente nunca faz bullying quando o cara preenche aqui, põe 1 bilhão, pode pôr o que quiser. O segundo passo é o mundo real. Quem compraria essa firma? Que tipos de empresa? Quais são os perfis? O meu SaaS para escola de música, quem compraria? É um outro cara que faz SaaS, que faz RP, que faz sistema de gestão? Legal, então RP é uma categoria. Quem tem dentro dessa categoria? A TOTUS, a Sankhya, a Senior, bacana. Então, esses caras já compraram startups? Já compraram. Quanto que eles pagaram? Dá para saber? Lê o relatório da Queston que está lá nos slides anteriores. Tem outra categoria, o cara que produz instrumento musical compraria um software para escola de música? Bacana, eu tenho uma hipótese que fabricantes de instrumentos poderiam comprar. Legal, quem são esses caras? Tem quantos no Brasil ou pelo mundo afora? Então, aqui a gente procura pensar que tipos de empresa, para quais categorias faria sentido e procura mapear quem são esses caras, do que se alimentam, o que eles já compraram, qual que é o histórico. Às vezes a gente pega um post-it desse e olha e fala, cara, não tem ninguém aqui. Esse cara nunca comprou ninguém, é muito pouco provável. Então, a ideia aqui eu sei onde eu estou, aonde eu quero chegar, e eu começo a olhar para os potenciais compradores, quem são, qual o tamanho do cheque, qual os múltiplos que eles pagaram, e tento estabelecer para cada um deles por que ele compraria a minha empresa? Por que o fabricante de instrumento musical vai comprar um SaaS para escola de música? Ou porque um fabricante de RP como a TOTUS ou a Sankhya vai comprar o meu RP? Eu preciso ter uma hipótese. Né? Depois a gente vai tentar explorar essa hipótese, tentar validar essa hipótese. Mas para quem tem valor aquilo que eu construí e gostaria de incluir no seu portfólio, o meu ativo? É isso aqui que a gente tenta responder e não é fácil responder isso. Né? E aqui, gente, o legal de ser Canvas é a lógica de hipótese. Eu estou supondo alguma coisa que eu vou testar e eu vou ajustar conforme a realidade se impor. E aí lá na outra ponta para onde vamos? Para chegar no valuation que eu quero vender a firma por 50, eu preciso estar faturando quanto? Eu preciso sair dos meus 400 para 1 milhão por mês? Bacana. Eu preciso estar gerando EBITDA? Quanto de EBITDA? E como é que eu cresço até esse lugar? A estratégia atual é capaz de me levar para esse lugar?
Eu preciso de dinheiro para fazer isso aqui. Como é que eu posso priorizar os caminhos de crescimento para chegar o mais rápido sair dos 400 para 1 milhão, tomando o mínimo de capital possível? Dá para fazer isso? Ou eu preciso de dinheiro para isso? Quanto é o necessário e não mais que necessário para me levar do ponto A ao ponto B? Porque aí a gente também tem que aproveitar aqui e entender, se eu preciso de capital para chegar nesse lugar, esse capital tem que conversar com o meu alvo de saída. Não adianta eu ter um alvo de saída de 50 milhões e captar dinheiro a 50 de valuation, porque eu não posso vender a empresa por 50 se eu captar a 50 de valuation. Então, a gente procura aqui mapear com muita parcimônia quanto de combustível eu preciso para me levar do ponto que eu estou hoje até o ponto onde eu preciso chegar, que me permite alcançar o meu objetivo de valuation com aqueles compradores que eu mapeei. E por fim aqui, a última coisa que a gente procura colocar aqui nesse exercício, Amori, como é que eu posso já ir me aproximando desses caras? Como é que eu posso testando essa minha hipótese? Geralmente, quando sai uma transação, aparece lá a empresa A comprou a B, que já era seu parceiro, que já era seu cliente, que já era fornecedor. Isso sempre acontece. Então, o que a gente vai procurar fazer aqui é construir essas pontes deliberadamente para ter sorte de conseguir fazer uma transação. Eu acho que essa ideia aqui do M&A Canvas é dar ao empreendedor um mapa, um caminho, um rumo aqui para pensar e testar e construir hipóteses e ir ajustando isso para frente. Sérgio, está mudo? Opa, desculpa, Rafa. Cara, eu quero aproveitar aqui e fazer uma quick one aqui, uma perguntinha daquelas rápidas, porque é um tema que é muito sensível também, eu vi o pessoal colocando aqui no comentário, muitos empreendedores fundadores de startup que ficam naquela dúvida entre captar mais uma rodada ou preparar a empresa para venda. E antes da gente falar da forma prática, como a gente vai se preparar para isso, eu queria entender se esse realmente deveria ser o próximo passo do empreendedor ou não. Eu quero saber de você, Rafa. Quando eu sei que eu devo me preparar para um exit, ou então quando que eu devo me preparar para uma outra rodada? Já entendendo que existe um comportamento de saída aqui no Brasil, nós aqui na Investidores VC, a gente também fica muito de olho nisso, para entender se esse cara não está ficando cada vez mais difícil na própria jornada de valor, de preço, de complexidade, para um possível M&A. Então, como é que a gente ajuda o empreendedor nesse momento, saber se ele pisa mais um pouquinho, se ele estica, ou se já é a hora para ele já buscar a saída? Então, eu acho que é por isso que a gente faz esse exercício, Amori, e porque a gente gosta de pensar isso de trás para frente. Me diz aonde você quer chegar, que é aqui o teu alvo. A gente testa se esse lugar que você quer chegar faz sentido, olhando os potenciais compradores, e tenta pensar qual o caminho mais curto para chegar nesse lugar. Para isso, quando a gente faz esse exercício, geralmente a necessidade de capital não é eu tenho que captar porque eu tenho que captar porque está todo mundo captando. Quanto de dinheiro eu preciso apenas para me levar do ponto A ao B? E que fonte de capital eu posso trazer que não tenha conflito com a minha estratégia de saída? O fundamental é ter uma estratégia. Eu gostaria de vender a firma em 2 anos por 50 milhões. Se esse é o desejo do empreendedor, a minha sugestão é não capte 10 milhões de reais a 100 de valuation com um fundo que tem 10 anos de prazo. Porque vai haver um conflito aqui. Se você quer fazer uma saída rápida em 2 anos por 50, resolve a tua vida, não traga um cara que está entrando a um valuation maior do que esse e com um horizonte temporal desconectado do seu. Acho que não tem problema captar. Agora, você dizer, não, eu quero vender a empresa por 1 bilhão, esse é o meu negócio. Trazer o capital a 100 de valuation e você quer fazer uma jornada super longa, tá tudo certo. O problema, amor, é quando a gente não sabe para onde a gente quer ir. E aí a gente toma o capital e aí a gente passa a ser obrigado a ir para um lugar que não necessariamente é aquilo que é o nosso sonho, porque a gente nunca parou para fazer conta, nunca parou para dizer, é aqui que eu quero chegar, é aqui que é possível chegar. Porque, de novo, eu vou voltar para o meu SaaS de escola de música, que é um caso real. Adianta dizer que eu quero ser um business de 1 bilhão? Não adianta. Porque o mercado dele não cabe uma companhia desse tamanho. Então, pouco do papel da gente também é dizer, amigo, não dá para fazer, vamos construir um plano que seja factível. E aí eu alinho a minha captação às características desse plano. O problema é quando elas não estão conversando. E aí eu crio aquela startup que é bacana,
da porta para fora e que da porta para dentro você vai ficar mais uma década ali tentando chegar num valuation que é difícil de conseguir e quanto mais ainda de um comprador para isso. Mas, de novo, se o empreendedor disser meu caminho é esse, eu quero ficar de série em série fazendo secundárias no meio do caminho, também está tudo certo. O importante é ter um plano e o que a gente procura aqui com o Canvas é ajudar a criar um plano. E aí a gente alinha a captação aonde eu quero chegar. O Rafa, quando eu estava fazendo a imersão antes de VC, obviamente que assim, a minha cabeça abriu, né, na hora que eu fiz a imersão, e eu vi que muita coisa que eu podia estar de forma afirmativa, procurando, com intencionalidade, provocando, a gente não estava fazendo, mas algumas coisas a gente já estava. E aí eu fiz essa provocação para você, e você falou exatamente isso. Ele falou, cara, existe um trabalho que você tem que fazer no seu dia a dia, crescer, operar e blá, 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 mas existe também um certo relacionamento que você faz com o mercado, com esse comprador. Aí eu questionei você, falei, cara, mas eu estou preocupado aqui com a minha operação, eu quero crescer, eu tenho que estar no Startup Summit, eu tenho que estar em outro lugar, quais são as coisas que tem que fazer? Você, beleza, mas será que se você estiver no evento onde seus principais possíveis compradores estejam, você não está chamando a atenção deles? Será que se você desenvolver uma POC ou fazer alguma coisa para os clientes daquele seu possível comprador, será que ele já não começa a descobrir um pouco mais sobre você? E aí eu entendi que, assim como todo empreendedor, a gente acaba se preocupando muito com os compradores na hora da venda, mas existe uma importância de você considerar esses compradores desde o início do negócio. Como é que a gente acha esse equilíbrio para não perder muito tempo? Então vou só agradar o meu possível comprador, esqueço do dia a dia, mas de forma afirmativa, né, a gente consegue ir colocando esse caminho se cruzando. Essa arte de equilibrar os pratinhos é a arte de fazer gestão, né? Não tem segredo, não tem solução fácil, mas eu acho que é fundamental, Amuri, ter essas conexões com os teus potenciais compradores, porque eles vão permitir a gente fazer aquilo que eu falei lá atrás de alinhamento cultural, a gente conseguir entender quem são essas empresas, se aproximar. Se a gente não faz. E o mais legal é quando fruto dessa aproximação deliberada, o comprador tem uma ideia, fala, puxa, acho que valeria a pena comprar a empresa do Amuri. A melhor coisa do mundo é você ser comprado, e não a gente ter que vender a tua empresa. E aí, o que a gente procura fazer é te colocar em lugares, em situações que te dão visibilidade e permitem o comprador dizer, puxa, isso aqui que eles construíram é bacana, seria legal a gente incluir isso aqui no nosso portfólio. E aí é deliberado, precisa de um esforço do empreendedor, precisa ter claro para quem gera valor aquilo que ele construiu, e, portanto, essas relações não adianta esperar, até porque muitas vezes a gente toma decisões de estratégia que fecham a porta para o perfil de comprador com maior potencial. E aí, né, entendeu? Mas porque eu nunca pensei quem seria, a gente participou ali na primeira turma de um exercício de uma das startups que a principal categoria ele não sabia quem era, ele nunca tinha pensado nessa categoria. Não vou dizer o nome aqui porque não. Mas ao entender isso, ele vai fazer mudança na estratégia. Né? Eles, puxa, então esse cara que eu via talvez como meu concorrente não é meu concorrente, eu preciso tratar diferente. Né? E talvez ele seja para aquela empresa tradicional da velha economia, o sopro de modernidade que esse cara mais precisa. E é muito provável que seja essa empresa tradicional que ele nunca imaginou como comprador, o cara que vai comprar, que tem muita grana, que precisa de inovação, mas como a gente não mapeou e não construiu as pontes, não esteve lá nos eventos, não fez alguma relação comercial, a gente não é percebido. Então, acho que tem uma intencionalidade aqui de mapear quem são, se aproximar de alguma forma e aumentar a chance de ter sorte do telefone tocar. Né? Perfeito. Rafa, a gente está com 1 hora aqui do nosso webinar e passando aqui alguns números interessantes, né? A gente conseguiu lá bater lá os 190 e poucas pessoas, a gente estava com 963 inscritos no canal, agora a gente já está com mais de 1.000, ou seja, muito obrigado a vocês que mesmo sem o meu pedido de seguir o canal, decidiram seguir, então vocês estão contribuindo aqui nesse nosso bate-papo, trazendo pessoas de fora, compartilhando, mandando muitas perguntas e seguindo a gente aqui no canal. Então, tem aqui o pessoal Oca, Imóvel Fácil, falou excelentes informações. Gecom, gestão de combustível, sensacional. Aí teve o Bruno, Alex, falou, rapaz,
incrível aprendizado, hein? Ou seja, o pessoal está curtindo muito aqui o conteúdo. E, ó, não sou só eu que estou lendo aqui, não, as mensagens, tá? Nosso time está lendo, favoritando essas mensagens para que a gente possa depois trazer as principais dúvidas para o nosso Q&A, que começa aqui a mais ou menos uns 15 minutinhos, tá? Eu tenho mais alguns papos aqui para puxar o Rafa. Rafa, o processo de M&A, cara, ele não é fácil, todos sabemos disso. Ele pode parecer bastante complexo para muitos fundadores, mas assim como todos os processos parecem complexos, existe uma grande complexidade porque eu ainda desconheço, porque eu ainda não fui traduzido por ele. Você pode explicar para a gente quais são as principais etapas envolvidas nessa transação de M&A e destacar quais são esses pontos críticos em cada fase? A gente aborda todos eles na imersão ex-VC, mas eu acho que era legal a gente fazer esse en passant para o pessoal começar a entender um pouquinho do porquê que existe uma imersão para se falar isso. Por que eu não saio daqui desse papo já sabendo tudo o que eu tenho que saber? Eu acho que normalmente, até vou falar isso mais adiante, mas na média isso aqui demora um parto de elefante, de algum bicho assim, não necessariamente 9 meses. E no fundo aqui, Amor, a gente está falando de venda consultiva, de venda para grande empresa, né? Se a gente estivesse vendendo software para grande empresa, não seria muito diferente disso aqui. Então, tem uma fase, que talvez seja mais importante, que é preparar. Eu preciso me organizar, saber, tá com a casa arrumada, tá do tamanho certo, saber quem são os compradores, mapear para quem faz sentido, construir materiais bacanas que façam sentido para cada perfil de comprador. Então, a gente pode ficar aqui no tempo que for, né? Se eu preciso, às vezes, de 1 ano, 2 anos, ou preciso de uma semana para estar com a empresa preparada, para, no mínimo, passar de ano na diligência, eu preciso estar do tamanho que faz sentido para o valuation que eu estou buscando, eu preciso ter claro quem são os potenciais compradores para quem eu vou oferecer a empresa. Quando eu reúno o check nesses 3 pontos, eu estou organizado o suficiente, eu estou com um tamanho, uma receita que entrega o valuation que eu estou almejando, e eu tenho claro para quem faz sentido, já mapeei, já criei as pontes com esses compradores, eu mudo aqui de fase, eu vou para a rua. Eu vou para a rua bater na porta dessas empresas. O que a gente acredita aqui, Amor, é um pouco diferente do padrão do mercado. O mercado gosta muito de falar com centenas de empresas, fazer aquele jogar infomemo ali na Faria Lima e ver se alguém pega no semáforo. A gente procura aqui ser super sniper e olhar aquelas empresas para as quais faz mais sentido, que a gente já construiu relacionamento e busca criar com eles esse tipo de relação e o roadshow, portanto, ser muito direcionado, muito focado nessas empresas. Depois que a gente sai dessa... Voltar aqui para a gente voltar aqui para seco. Depois que a gente sai aqui dessa fase, a gente vai receber de alguns desses potenciais compradores as ofertas. Esses caras vão dizer, puxa, gostei, deixa eu entender mais, e eventualmente isso vai se transformar numa oferta, a gente vai negociar essa oferta aqui, e das várias ofertas que recebeu, a gente vai acabar escolhendo uma delas e assinar com esse potencial comprador um acordo, e a partir daí, aqui fica legal. Aí começou a endoscopia, para não falar outro exame. Aqui começa a diligência, começa a fase de entender os detalhes contábeis, tudo aquilo que eu não queria olhar na minha vida, que era contabilidade, fiscal, chegou a hora de olhar isso tudo. Então, eu passo aqui pela auditoria da empresa para conhecer as suas questões trabalhistas, tributárias, a parte comercial, e sobrevivendo a isso aqui, nós vamos falar de contratos, construir o contrato de compra e venda, o contrato de trabalho, e aí uma fase de fechamento. E aí, se puder passar aqui no cronograma, Amori, isso aqui, na média, tirando a fase de preparação, que pode demorar o que for, estamos falando de um processo que dá uns 9 meses, mais ou menos. A gente já viu mais curto, já fez em 4 meses, e já fez em muito mais tempo que isso. Depende muito de um monte de fases aqui, mas você me perguntou o que é o mais importante. Para mim, vai ser sempre a fase de preparação, porque a gente não deveria ir para a rua e sair falando com o comprador antes de ter tique verde nos 3 pontos. Porque fecha senão, a porta, né? Passar vergonha na física e na jurídica sem necessidade e fecha a porta depois lá na frente. Eu acho que a gente procura não ser ansioso nisso, sabe? Dizer, puxa, calma, vamos fazer as coisas direito e vamos para a rua para ganhar, né? A gente não, se a gente tiver com tudo certo, o M&A é inevitável.
Acho essa o que a gente busca fazer na Quest, é transformar a transação numa transação inevitável. E aí tem que ter a paciência que for para ir no mercado na hora certa. Agora eu tenho um tema polêmico aqui. Eu tenho um tema polêmico. É medo, medo. E eu vou até pedir ajuda de quem está participando aqui para confirmar para mim se é uma das coisas que mais deixa o empreendedor cabreiro na hora de pensar em captação, M&A, etc. Mas principalmente por entender que a gente está falando de um outro bicho no zoológico. Muitos fundadores que estão nesse processo de captação de recursos, eles acabam tendo aquela dor clássica, né, do valuation. Eu não vou falar meu valuation, eu vou deixar o investidor setar o valuation. Como é que eu calculo o valor da empresa? Aí joga o valuation e mantém a pose. Aí o investidor pergunta, como é que você chegou nesse valuation? O cara se atrapalha todo. No entanto, na hora que a gente vai chegando, né, um pouco mais para frente nessa jornada, quando a gente está falando de vender o negócio, esse cálculo acaba sendo bem diferente. Eu queria que você explicasse para a gente quais são as principais diferenças entre calcular o valuation para captação de investimento e para uma venda definitiva. E vocês que estão escutando a gente aqui, eu quero que vocês coloquem aqui para mim se valuation é um dos temas que dá aquela... não tenho aquela certeza, não tenho aquela segurança. Porque se isso é uma coisa que deixa você meio cabreiro, eu posso garantir que a gente também tem uma surpresinha no final que pode ajudar vocês em relação a isso. Rafa, o que você manda? Acho que aqui tem duas coisas diferentes, né? E quando a gente... Uma coisa que é inevitável quando for fazer valuation e M&A é que o que a gente vai discutir é seu fluxo de caixa no futuro, trazido a valor presente com alguma taxa de desconto. É isso. É só isso, gente. Então, ele é função de quanto a sua empresa cresce, o quanto ela é capaz de gerar de caixa, e isso projetado, derivado no tempo. É disso aqui que o comprador vai usar, é isso que nós vamos usar para dimensionar o valor da empresa. Não tem nada a ver com múltiplo. Gente, esquece múltiplo. O que tem aqui é lucro no futuro trazido a valor presente. Eu posso pegar o número que deu depois e dividir pela tua receita e te dar o múltiplo, mas não é primeiro o múltiplo e depois o fluxo, é primeiro o fluxo. Quando a gente fala de captação, nós estamos falando de outra coisa. Às vezes a empresa não tem nem lucro líquido, não tem EBITDA, então não dá para falar de fluxo de caixa descontado. Provavelmente o que a gente vai falar... Lembra daquele tempo que a gente fazia investimento anjo, Amori? A gente dizia o seguinte, a primeira rodada de anjo é mais ou menos... a gente está disposto a ter algo como 10 a 20% da companhia. A gente queria ter 20, o empreendedor queria nos dar 10, nós vamos fechar o negócio a 15. Quanto vale a empresa? Ela vale a quantidade de dinheiro que ela precisa para ter o runway nos próximos 18 meses. Então, eu vou descobrir que isso é 500 mil reais e, portanto, eu acabei de fazer um valuation da companhia. 15% da companhia vale 500 mil reais, porque no fundo é feito de outra forma a conta. Qual o tamanho típico de uma rodada e quanto de dinheiro o empreendedor consegue nos mostrar que precisa para girar no próximo ciclo. Isso aqui não está falando de fluxo de caixa, não está falando de múltiplo de receita, nada disso. Do lado de cá, lá na saída, eu estou falando de outra maturidade, outro momento, e no fim do dia, o que racionaliza o valor que vai ser colocado não é o que motiva o comprador a comprar. Ele pode comprar por outros motivos. Ele pode comprar a tua empresa, desligar tudo e colocar você para fazer outra coisa. Mas o que vai dar o teu preço justo é o teu fluxo de caixa. Então são lógicas diferentes. Aqui a gente pode ficar falando em captação de múltiplo, pode ficar fazendo um monte de conversa. Continua aqui, não tem problema. Lá no M&A, não tem jeito, gente. Nós vamos ter que falar de geração de caixa, de lucro e como é que é a projeção disso, quanto que a firma cresce nos próximos anos. Perfeito. E algumas pessoas aqui no chat fizeram perguntas que casam com esse tema. Eu vou pedir para o time favoritar algumas delas. Algumas perguntas, por exemplo, existe uma receita, um faturamento ideal para eu começar a falar de exit? Aí teve um outro empreendedor que colocou aqui, existe um momento ideal para M&A, por exemplo, na jornada estágio da startup seria pré-Series A, Series B, ou possivelmente no seed? Eu acho que tem muito a ver com isso aqui. Eu vou guardar essas perguntas para a hora do Q&A, porque como o Rafa falou, nessa primeira fase, a gente está colocando dinheiro para que esse empreendedor consiga entregar, validar aquelas hipóteses, mas depois precisa de um ajuste para que essas validações, essa construção de musculatura, a eficiência que ele vai construindo com o negócio, comece a mostrar e a gerar caixa para esse bichão aí. E é lá na frente que a gente vai conseguir fazer esse DCF. Então, tem muito dessa pergunta aqui que eu vou trazer depois e o Rafa vai poder bater em cima. Rafa, é sempre muito inspirador a gente poder ouvir algumas histórias de sucesso. Então, eu queria que você aproveitasse aqui a oportunidade
que a gente está tendo de conversar com o pessoal até agora, a gente está com 1h15 aqui, está todo mundo aqui conectado, elogiando o conteúdo, para que a gente pudesse compartilhar o que é uma empresa que foi vendida e quais foram as lições aprendidas em relação a ela. Então, pessoal, vocês que mandaram as perguntas, a gente está chegando aqui num dos últimos temas, dos últimos tópicos, para a gente poder abrir para as perguntas de vocês. Então, continuem mandando aqui, que o nosso time está fazendo a seleção. Já tem aqui pelo menos umas 7, 8 perguntas escolhidas, ainda dá tempo. Acho que tem esse caso aqui, Amor, que é muito, muito legal e você vai entender por que a gente gosta tanto de contar. Essa empresa Total Voice fazia uma solução de VoIP, uma API de voz. O que ninguém, toda vez que ele fazia o pitch, ninguém entendia, né, o que é uma API de voz. E o que é fantástico aqui é o empreendedor, o João Celarini, ele acertou um negócio que é muito difícil, não é o produto. Ele acertou na veia o canal de distribuição. Ele passou a vender a solução dele embedada no software de terceiros. Por exemplo, Exact Sales, MeTime. Quando você apertava o botão lá, ligar dentro do Exact, era a Total Voice que estava fazendo essa ligação telefônica. Então, ele construiu uma solução no modelo white label que entregava através de players como Exact Sales. Isso permitiu uma velocidade de crescimento e uma relação CAC-LTV muito boa. Você traz um cliente que traz centenas de clientes para você, né, e todo dia traz mais clientes. Então ele escalou muito rápido e aí quando alguém perguntou ali qual que é a hora boa de vender, é a hora que alguém quer comprar, né? Apareceu a Zenvia, que estava no momento de IPO, fazendo abertura de capital em Nasdaq, capitalizada, buscando um produto inovador como a Total Voice fez, e a cabeça aqui do João foi aproveitar o momento, né? Mudar de vida, aproveitar a oportunidade. Ele tinha um produto, mas também sabia que estava num mercado de grande transformação, do mercado que hoje já não é mais como existia. Se ele estivesse fazendo a mesma coisa, já não estaria mais fazendo, porque não existiria mais essa categoria de onde ele estava. Então, acho que aqui tem uma coisa bacana, acho que é muito aproveitar a oportunidade, achou uma solução e não tem nada aqui de tecnologia, rocket science, tem uma escolha incrível de canal de distribuição, um senso de oportunidade, de passou, o telefone tocou, aproveitou a oportunidade. Uma coisa que eu acho bacana aqui, o João fez o período de earnout, acompanhou, foi para uma grande empresa, teve a chance de aprender um bocado de coisa com a empresa de capital aberto, então se desenvolveu como executivo e encerrou essa jornada, e adivinha o que ele está fazendo nos últimos 2 anos? Vendendo startup lá com a gente na Queston. Ele gostou tanto desse ciclo que ele falou, puxa, eu vou ficar fazendo isso, e já fez várias transações lá, é um pé quente, a gente gosta muito de fazer negócio com ele, que é um cara que tem mão boa, bom cara de vendas, e gostou tanto desse negócio que agora está fazendo de novo. Eu acho que ele é talvez um exemplo assim, do cara do ecossistema que foi investido por uma aceleradora, que recebeu o aporte da Boss. Eu fui o anjo, e daqui ele já foi para o Exit e já cumpriu o seu earnout e já está vendendo startups e fez esse ciclo todo aí, poxa, num prazo super curto. Então, acho que é uma história mega, mega bacana aqui de um empreendedor aqui do nosso ecossistema. Essa história é genial e ela ajuda a gente a tangibilizar esse ciclo que a gente fala tanto, né, do empreendedor que cria um negócio, muitas vezes sem ajuda de ninguém, aí capta uma grana, pega a ajuda de um investidor, vai com o advisor, aí depois começa um processo de trazer sua empresa para eficiência, gera caixa, contrata a Queston, faz a venda e agora traz todo esse conhecimento para ensinar para o mercado. Baita de um case, Rafa, animal. Pessoal, a gente está com uma aula que, de acordo com os comentários que a gente recebeu aqui, está incrível. E eu já tinha falado que ia ser incrível, falei para vocês pegarem o caderninho para anotar algumas coisas, que realmente foi muito bacana poder aqui. A gente entregou um conteúdo brabo de qualidade, mas a verdade é que a gente não tem tempo suficiente para conhecer com maior profundidade a sua empresa e conseguir passar toda essa metodologia da Quest para ajudar aqui em vocês. E como 2025 vai ser uma excelente janela de oportunidade para M&As, principalmente por 2 motivos, tá? Por um lado, muitos investidores estão buscando saídas agora.
E segundo, que a gente está num momento muito favorável, com uma previsão de que daqui a 2 ou 3 anos, mais ou menos, a gente já veja muito mais M&A de mercado, aquela provocação que ela falou, 2035, essa curva, a gente não vê uma tendência de queda, pelo contrário. Como a gente mostrou para você ao longo da aula, se você não se preparar agora, é muito provável que você perca uma oportunidade de venda e nem saiba dela. Porque foi o que a gente falou, às vezes você precisa começar as provocações, começa com o Canvas, entende um pouco para dentro, vê o que seus sócios, stakeholders estão pensando, ri, correi. E foi justamente pensando em ajudar os fundadores de startups, empresários, de forma mais personalizada, mais próxima, né, com 2 dias ali de conteúdo, que a gente criou a imersão Exit com a Quest. O objetivo aqui é te preparar melhor para a sua venda, para o seu futuro. Exit. A gente fala isso. Exit.vc. Chegou a hora de você vender o seu negócio. E a gente consegue ajudar você com um contexto muito mais detalhado dentro dessa imersão. Na imersão Exit.vc é um evento de 2 dias, tá? É no nosso formato de uma imersão de conteúdo que muitos de vocês já conheceram, né? Do Investidores VC, etc., Advisor. Aqui com 2 dias de conteúdo e diversos materiais e ferramentas práticas, você vai estar aqui, literalmente, ao lado de diversos outros empreendedores em momentos semelhantes ao seu, para receber todo esse conteúdo necessário para você entender mais sobre M&A e começar a construir os processos de saída da sua empresa junto com a atenção e expertise do pessoal da Questo. A aula é dada justamente por eles, que vão estar lá ouvindo, ajudando, guiando você nesse passo a passo, nesse caminho. Além de, claro, você ter uma experiência completa no Investidores VC, do café da manhã, quando você chega, até o happy hour, no final do dia. A gente criou a imersão Investidores VC, junto com a Quest, porque tanto nós, como investidores, como a Quest, que tem uma experiência gigantesca em M&A, a gente enxergava que juntos tinha uma grande quantidade de empresas querendo adquirir negócios que já estavam mais preparados. Aquilo que o Rafa falou lá no início, de que você até tem um número grande de compradores, oportunidades para acontecer, mas por esse negócio chegarem mal preparados, mal estruturados, você se queima, como o Rafa deixou muito claro aqui. Do outro lado, a gente vê uma falta significativa de empresas, empreendedores bons o suficiente, né, que justamente estão ali para chamar a atenção das empresas compradoras. Ou seja, como é que a gente equilibra isso? O Exit.vc vem justamente para colocar todo mundo nessa mesma página. Os únicos fatores que, na minha opinião, faltam para os empreendedores se tornarem atrativos são capacitação e planejamento. Ou seja, na imersão XVC, você vai ter os dois, e o acompanhamento de especialistas que sabem fazer isso, fio a fio, dia a dia, até te levar na mesa com possíveis interessados estratégicos. E o que a gente oferece nessa imersão? Gente, o XVC é baseado em 3 pilares aqui, tá? O primeiro deles é um conteúdo especializado na jornada empreendedora até o exit, com toda a expertise do Rafael da Quest. 2, metodologia prática e validada com centenas de startups no mercado. Eles já fizeram isso muitas vezes. É um verdadeiro playbook que foi criado e lapidado a partir de anos de trabalho, que eles já fizeram isso muitas vezes, mais de 2 bilhões de transações com a experiência de todo o time da Quest. E você ainda vai ter acesso a um networking com grandes players no mercado de inovação e M&A. Numa conversa dessa, você pode acabar fechando o negócio ou tem insights que vão mudar o rumo do seu negócio. Imagina, já pensou? Essa imersão XVC, você deve estar se perguntando para quem que é essa imersão. Ele foi criado justamente para ajudar fundadores de startups que estão buscando realizar esse exit bem-sucedido. Da mesma forma que a gente acredita que existe um jeito certo de captar investimento, existe um jeito certo de se preparar para a sua venda. E também para empresários que estão no mercado mais tradicional, mas que buscam estar no ambiente de inovação para poder entender melhor estratégias para vender sua empresa agora em 2025. Que, como a gente já repetiu algumas vezes aqui, né? Não, e vale a pena continuar repetindo, talvez essa seja uma das melhores janelas de oportunidade para preparar a sua empresa para um bom exit. Eu vi que a gente teve algumas perguntas aqui, e tem uma do Ian, que é uma dúvida muito comum que eu vi aqui, ó. Deixa eu voltar nela. Eu estou no momento de captação. É o meu momento de fazer imersão HVC? Claro que é. Pensa comigo. Para que você está captando? Qual que é o objetivo dessa captação? É para vender a sua startup lá na frente, não é? Você está fazendo essa captação para justamente, como o Rafa falou, ter o dinheiro para fazer essa construção, para que lá na frente você aproxime mais da geração de caixa e possa vender o seu negócio. Se você não entender a lógica da venda, se você não entender
para que captar dinheiro agora e como conduzir a estratégia para que ela vá te levando para esse caminho, provavelmente você vai acabar captando num valuation errado ou no momento errado e, com certeza, você não vai conseguir vender no melhor valor que você poderia esse negócio. Você precisa entender na prática como unir venda com a sua captação. E sobre esse conteúdo que você vai ter lá, bom, no primeiro dia você vai ter os fundamentos do M&A, você vai entender a definição e quais são os tipos de M&A, o Rafa falou isso, será que é um acquire? Será que é uma venda completa? É um earn-out? Quer essa tecnologia? Você vai entender por que as empresas fazem M&A, os motivos do comprador e do vendedor, os cases que ele trouxe, mas não só para você entender as magnitudes, mas quais foram as mudanças nessas empresas que foram construindo esse caminho do M&A, o atual cenário do mercado. Você vai fazer, entender e praticar em sala o M&A Canvas e a construção do valor do seu negócio pela ótica desse comprador. No dia 2, você vai ter uma simulação, isso é muito bacana, onde a gente divide os dois times, né? Vira um lado comprador e um lado vendedor. E a gente usa tudo que a gente aprendeu em M&A Canvas para a gente fazer essa simulação da negociação. Você vai entender quais são os principais termos e negociações e condições, o que fazer quando receber uma oferta, a contraproposta, inclusive a gente simulou isso, voltamos com a contraproposta, o comprador, e saem formas muito inventivas de chegar ao ponto final do negócio. Eu achei isso muito incrível, enriquecedor na nossa imersão, além de estudos de caso e um case de exit real de um empreendedor, a gente faz questão de levar lá para sempre contar a gente em relação a isso. A imersão Antes de Vencer, pessoal, foi criada no ano passado, mas lá para cá a gente já fez 4 edições dela. Já são mais de 100 participantes e alguns dos nossos diferenciais são: a gente tem o melhor time de instrutores, um conteúdo prático e enxuto com um guidebook, inclusive, quebrando o protocolo aqui, ó o guidebook. Olha que coisa linda. Tá vendo aqui, ó? Esse material aqui é um material rico que você vai ter aqui com a gente. Enxuto, porém, maravilhoso, com espaço para você fazer suas anotações e deixar tudo estruturado quando você for participar aqui junto com a gente. Você vai ter uma imersão, né, uma presença com networking com a rede da Investidores VC e vai poder conversar com os nossos advisors, com os nossos investidores. Você vai ter uma metodologia prática de mercado. Você não está indo para uma instituição que você vai passar um mês fazendo um curso para virar um especialista em M&A. Você vai estar com as pessoas que vão fazer você entender aquilo com a ótica do founder e o que fazer para chegar mais perto disso. E você vai ter cases reais disso aqui. Então, para você ter uma ideia de como é a nossa imersão de verdade, como é a experiência dessa imersão, eu queria pedir para o time aqui colocar um vídeo curtinho sobre feedback de alguns empresários que já passaram aqui com a gente. Galera da Produça, vocês podem colocar o vídeo aí para mim, por favor? A imersão, ela traz muita bagagem nesse sentido e muito mais do que um conhecimento raso. A partir do momento que você tem de uma pessoa que já passou por isso, na prática, eu acho que a gente consegue ter uma visão da onde olhar, como se preparar para isso. Então, sim, por mais que ainda na minha cabeça seja uma coisa não para hoje, né? Eu consigo olhar para isso, me programar, me preparar melhor. Foi um cenário completo em 2 dias que dá para dizer que a gente sai com um playbook para um momento de saída, para um momento de agora eu vou vender ou agora eu vou fazer a saída. Então essa imersão foi muito boa para isso, sabe? Foi uma bomba assim na cabeça realmente para falar, poxa, como é que eu não tinha isso planejado, isso montado, realmente estruturado até hoje, que sai daqui hoje com um dever de casa para amanhã, no primeiro horário, já começar a pensar isso, estruturar esse caminho, pelo menos num plano que não é para amanhã, mas é um plano para 2, 3 anos adiante. Cara, assim, 100%. Todo mundo que eu encontrar, eu vou recomendar. Em áudio, Amori. Desculpa, vacilei. Vamos lá. O que eu falei pois é, a gente viu aqui alguns comentários desses empreendedores, diversos fundadores, empresários, que já tiveram acesso a esse conteúdo. Só que hoje a gente tem uma condição única, apenas para vocês aqui que ficaram com a gente até esse momento, que se comprometeram a assistir a nossa aula até o final. Além da imersão presencial, diretamente com o Rafael, o pessoal da Question, se você optar
por trilhar esse caminho aqui com a gente, você vai ter direito a vários bônus, sendo o primeiro deles é a planilha de valuation, que vai ajudar você a calcular o valuation da sua empresa, entender a diferença entre os valores, entre o seu valuation de investimento e o valuation de M&A. Ou seja, com esse material, você já consegue separar o joio do trigo e, principalmente, essa parte foi muito legal que o Vusto dá esse momento na aula, né? Ele mostra como que dentro de uma empresa como a nossa, uma startup fazendo 100, 200, 300, 400 mil, como que algumas mudanças em margem, em ticket médio com esses clientes, altera a conta final do valuation. Aí você começa a entender causa e efeito do que você tem que mudar no seu negócio para você conseguir um valor melhor. Isso aqui é ouro, tá? Mas a gente não para por aqui não, tá? A gente quer ajudar a sua jornada empreendedora, como também os resultados do futuro da sua empresa por completo. Ao confirmar a sua presença na imersão Exit VC, você ainda terá direito ao Fundadores VC. Uma imersão de 2 dias que vai ajudar você a ter todo o conhecimento necessário para você poder realizar a rodada de captação, além, obviamente, de introduzir você para a nossa comunidade de fundadores e, quem sabe, até receber investimento no seu negócio. Nossas últimas investidas aqui no Investidores VC vieram do nosso programa Fundadores VC. Você não só vai entender como planejar a venda da sua empresa, mas você também vai poder conseguir investimento aprendendo com quem empreende e também investe em startups. Agora, olha só, lembra daquela surpresa que eu mencionei no começo da aula? Pois é, chegou a hora. Então, deixa eu revelar aqui para vocês. Mas eu quero um pouquinho de drama. Eu quero um pouquinho de drama para poder revelar isso aqui. Eu quero barulho de tambores. Mentira, ninguém é produção de calça riada. Ninguém tem barulho de tambores aqui. Mas, fazendo a minha graça, pessoal, como bônus especial da condição de hoje, a Questum decidiu realizar uma mentoria individual e personalizada para o negócio de vocês. Mas, é somente para os 3 primeiros que fecharem a imersão Exit. Imagina só quanto vale um acompanhamento com o Rafa, esse brabo aqui, que deu essa aula para gente, usando toda essa expertise de perto, atuando apenas no seu negócio em uma mentoria. Se eu falar o valor aqui, você cai para trás, tá? Vocês não sabem como ele pode ajudar com uma simples conversa. Imagina com uma mentoria focada no seu negócio. E você pode ter isso como bônus, claro, se for um dos primeiros a agir. A nossa imersão do Exit para vocês, a gente pretende fazer aqui uma super condição. Para você hoje poder participar da imersão Exit VC, o nosso time hoje, se você for no nosso site, entrar em contato e falar, quero comprar, ela custa R$18.900. Mas, se a gente juntar todos os valores de cada um dos produtos e as entregas que ele está oferecendo, a imersão Exit VC, a ferramenta de valuation, a mentoria com a Questum e a imersão Fundadores VC, tudo isso, esse pacote custaria R$30.580. Olha, que esse valor, na minha opinião, eu já considero um valor muito em conta para tudo que a gente está querendo entregar e proporcionar para vocês. Mas, como é um evento onde a gente bateu os nossos recordes de atrair pessoas, como a gente está conseguindo manter todo mundo aqui na live, eu já conversei com o time anteriormente e falei, galera, tem que ser um ofertaço. Então, decidiu criar algo único aqui para você nesse momento. Eu conheço o lado empreendedor. Eu sei que a jornada é muito desafiadora. E eu sei que às vezes a gente não tem grana. Às vezes a gente está falando que pagar isso é deixar de contratar alguma coisa, ou pagar isso é deixar de investir em ad. Eu sei que você merece uma recompensa por ter participado também com a gente aqui no final. Então, de 30.580, a gente está fazendo por apenas 14.900. É por isso, então, que para todos vocês que estão aqui, que aplicarem hoje para uma vaga na imersão Exit VC, além de receber todos os bônus que eu passei aqui, você vai ter acesso a uma condição especial, mas você precisa atuar agora. Você precisa preencher esse link nesse momento. Esse QR Code que está na sua tela, você vai pegar ele, você vai entrar no link. Se o time puder passar aí nos comentários também, devem já estar colocando o link direto para quem está olhando pelo celular. Algumas pessoas estão no computador, outras no celular. Se você preencher esse link somente assim, você vai garantir esse desconto para participar da nossa imersão, Exit VC, Fundadores VC, ter acesso a ferramentas de valuation, e se você for um dos 3 primeiros a se inscrever, você ainda vai receber uma mentoria personalizada com a Questum. Tudo isso não pelo valor de 30.580, mas por 14.900. Vocês vão ter mais de 50% de desconto nesse pacote completo de entrega que a gente está fazendo aqui. E você pode pagar no boleto,
Pix e cartão de crédito em até 10 vezes sem juros, mas só para quem se aplicar agora. Por isso, já aproveita, escaneia o QR Code na tela ou clica no link que está aparecendo aí no chat, que o time já deve ter colocado, para você aplicar e garantir a condição especial, mesmo que você não consiga fechar hoje por conta de cartão de crédito por outro motivo. É importante que você já faça a sua intenção por esse link e já coloque lá o seu nome para receber essa oferta. Agora, olha só, reforçando mais uma vez, não adianta chororô, não tem o que negociar depois. O prazo para essa condição especial e dos bônus é para quem se aplicar demonstrando interesse até o final do dia hoje. Detalhe, a mentoria individual do Queston é só para os 3 primeiros que fecharem a imersão. E eu acabei de receber aqui, deixa eu ver uma mensagem no meu time. Ó, eu acabei de receber aqui a informação de que nós já fizemos a primeira venda e temos ainda 2 vagas. Então, pessoal, aproveita, clica no link do chat, escaneia o QR Code e garante a condição especial. Oi pessoal, aqui é o Rafael Assunção da Queston, estou aqui na sede do Investidores VC, estamos encerrando a primeira jornada de imersão Exit.VC, é uma iniciativa Queston com investidores para apoiar o empreendedor a construir um plano para a sua jornada de liquidez da startup. Então durante esses 2 dias aqui a gente debateu os melhores caminhos, como preparar uma empresa, quem são os compradores, como é o valuation, como negociar uma transação. Então esse curso aqui vai ajudar o empreendedor a construir um plano, construir uma jornada, visando aquele momento relevante de liquidez, de construção de patrimônio, de dar saída para aquele risco todo que ele tomou durante sua carreira. Sou Thiago Braz, founder da Singa, é uma plataforma de antecipação de serviços para advogados. O Exit tem um outro investimento de imersão bem maior, mas que não deixa nada a desejar. O que eu diria? Primeira coisa, isso é barato. Não é nada perto de você fazer um mau negócio. Então, cara, se você é empreendedor e está perto de fazer um negócio, pensa nisso. Então, são coisas que eu valorizo hoje pra caramba, depois de ter passado aí por 18, quase 19 anos de jornada e que, queria muito lá atrás ter tomado os tapas na cara, ter tido esse tempo aqui e ter feito esse investimento. Ia ser... Não tinha, que bom que agora tem. Eu sou a Laura Gurgel, faço parte do grupo de investidores da Investidores.VC, fiz já vários cursos aqui e atualmente eu estou em várias frentes do ecossistema. Então, trabalho como líder de comunidade, empreendo, faço parte do grupo de professores de MBA, tanto da FIAP quanto da ESPM, sempre trabalhando questões relacionadas a empreendedorismo e comunidades. Como eu já tive em quase todos os lados da mesa, exceto de quem compra, para mim ficou muito claro que essa imersão ela traz todos os lados da moeda. Então, a partir do momento em que você como empreendedor tem a dor de entender como é ser comprado ou de como isso funciona, qual é a lógica usada, essas coisas todas, você como potencial comprador ou como investidor participante daquela empresa, de alguma maneira, que faz parte do quadro de equity, do cap table, você precisa entender como que essa roda gira e como que isso funciona. Para mim, antes do curso, como investidor, era comprou, legal, maravilhoso. Então assim, eu sei como é ser uma investidora, eu sei como é ser uma empreendedora. Talvez eu não saiba como é ser uma compradora, mas ao mesmo tempo, como isso tudo se interliga e como é que esses processos funcionam. Eu acho que isso falta na cabeça de todo mundo.
E aí esse curso trouxe esse gap, ele preencheu essa lacuna que a gente tinha dentro desse processo. Meu nome é Alexandre Glicas, eu estou 20 anos trabalhando como executivo no mercado de tecnologia, já há uns 3 anos como investidor aqui no Investidores VC, também como advisor de algumas startups, e agora estou indo para uma jornada empreendedora, estou montando uma consultoria. Para mim, assim, essa imersão do exit, e por isso que eu acho que eu fiz questão de me apresentar em todas essas jornadas que eu tive na minha carreira, porque eu acho que teria me ajudado em todas as fases. Na fase como executivo, por estar talvez numa empresa que passou por M&As e talvez ter feito isso antes teria me ajudado como executivo. Então acho que vários executivos poderiam ter essa imersão para poder ajudar eles no dia a dia. Na visão de investidor e de advisor, né? Então hoje eu tenho uma visão muito mais clara para poder ajudar as startups, para poder entender até eu como investidor qual é o futuro dessa jornada e até como advisor, né, poder ajudar as startups numa trajetória de M&A muito mais, vamos dizer, muito mais consolidada, numa trajetória muito mais séria.